ouvintes, telespectadores, uma satisfação estar aqui novamente no quadro Café com Previdência. E hoje, Flaviano, eu vou falar aqui um pouco sobre mitos e verdades, ou fato ou fake, sobre INSS. A gente tem várias dúvidas aí e vários pontos sobre Previdência que as pessoas pensam que é verdade ou o contrário. Então a gente vai falar aqui um pouco rapidamente sobre isso. O primeiro é aquela pergunta: quem nunca contribuiu para o INSS se aposenta? Não. Para se aposentar, a contrapartida é a contribuição. Aí muita gente às vezes fala: ah, mas eu conheço alguém que nunca contribuiu e não aposentou. Aí pode ser que receba o LOAS. O LOAS é um benefício assistencial que não precisa contribuição para pessoas de baixa renda. Mas para se aposentar, precisa contribuição. Então essa história de que se aposenta sem contribuir é fake. Um outro fake que a gente vem se deparando com frequência, principalmente nas redes sociais, é a questão do pagamento do 14º salário. Isso não existe sequer projeto de lei com essa previsão. Para ser criado, teria que ser feito um projeto de lei e ser aprovado no Congresso. Mas sequer existe esse projeto. Então isso é mais um fake também. E agora aqui eu já vou trazer um que é verdade, que é: o aposentado pode acumular benefícios no INSS? Não pode acumular todos, mas, por exemplo, a aposentadoria e pensão por morte pode acumular. É aquilo que eu já falei aqui. Vai ter uma limitação. Se os dois forem acima do mínimo, vai ficar com um 100%, o outro vai ficar um percentual. Mas se os dois forem salário mínimo, vai ficar 100%. Mas, resumindo, pode sim acumular os dois benefícios. Isso é uma verdade. Outra pergunta aqui que a gente, na verdade, também a gente vê muito nas redes sociais, é a questão do auxílio reclusão. Que as pessoas falam bolsa bandido, que é um absurdo. Só que muitas vezes não é divulgado os requisitos para o auxílio reclusão. Não é tão simples assim. Ele é pago aos dependentes da pessoa que foi recolhida da prisão. Então ele não é pago para quem está preso, é pago para os dependentes. E para que os dependentes tenham direito, essa pessoa que está recolhida da prisão tem que ter contribuído nos últimos 2 anos e a média de salário dos últimos 12 meses tem que ser inferior a R$ 1.906. Então não é tão simples. Para você ter uma ideia, no Brasil apenas 2,5% dos dependentes recebem esse benefício. Então aquele bandido que está há anos no mundo do crime, na maioria dos casos ele não vai deixar esse direito para o dependente, porque ele não vai ter contribuído nos últimos 24 meses. Então ele é um benefício que é uma exceção. Então não é assim como a gente vê tão divulgado nas redes sociais, que é um absurdo, que é pago para os bandidos. Então os requisitos do auxílio reclusão são esses. Para a gente fechar aqui, uma dúvida que muitas pessoas têm também: cumprir o serviço militar, posso levar esse tempo para aposentadoria? Sim, isso é verdade. Você prestou serviço voluntário militar aos 18 anos, basta você ter a comprovação, os documentos que comprovem, isso aí vai ser computado na aposentadoria, isso é uma verdade. E só para finalizar aqui, estava esquecendo de um que é muito comum também, que é a pessoa que recebe pensão por morte. Se ela casar, ela perde o benefício. Isso a grande maioria das pessoas pensam que é verdade e não é. Não existe nenhuma previsão dentro do INSS nesse sentido. Então, quem é pensionista pode casar quantas vezes quiser, que não vai perder a pensão por morte. Dicas importantes e orientações também. Fiquem atentos aos mitos e às verdades, hein? O quadro Café com Previdência tem sempre essa proposta de trazer o esclarecimento para você. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui que se encaixa, né, em uma dessas dicas que o André está trazendo agora. A ouvinte pediu até para não se identificar. Ela quer saber o seguinte: se quem tem fibromialgia e tem outras doenças também, pode se aposentar sem ter 15 anos de contribuição. Você disse agora há pouco que sem contribuição é impossível se aposentar, né, André? Mas no caso aí, acho que eu entendi a pergunta dela, seria a aposentadoria por incapacidade. Aí a por incapacidade não exige os 15 anos, exige a carência de 1 ano, pago em dia.
Se ela tiver 1 ano pago em dia e comprovar a incapacidade para o trabalho, aí ela vai ter direito. Que eu já disse aqui várias vezes, o fato de você ter uma doença por si só não te dá o direito. Você tem que comprovar que aquela doença te incapacita para o seu trabalho. Se for uma incapacidade temporária, é o auxílio-doença. Se for uma incapacidade irreversível, a longo prazo, é a aposentadoria por invalidez. Eu tenho aqui outra dúvida também. Ela quer saber o seguinte, está dizendo que a mãe tem 65 anos, é contribuinte individual, mas tem somente 5 anos de contribuição. Ela foi diagnosticada com insuficiência cardíaca grau 4. Ela consegue algum tipo de benefício, né, por causa dessa doença que ela contraiu? Ela está dizendo que tentou o LOAS, mas não conseguiu. Bom, aí no caso a aposentadoria por idade, ela tem a idade, que para a mulher é 62, ela até ultrapassa, mas não tem os 15 anos. Aí a saída seria um benefício por incapacidade. Como ela está falando que tentou o LOAS e não conseguiu, provavelmente ela foi reprovada na perícia médica. Então, tanto o LOAS como os benefícios por incapacidade, ela tem que passar na perícia médica. Caso ela não concorde com essa decisão da perícia, ela pode estar entrando com a ação judicial para que aí ela seja submetida a uma nova perícia por um perito credenciado pela Justiça. Eu tenho aqui outra dúvida interessante também. Ele está dizendo que tem 32 anos de trabalho na mesma empresa. Só que ele teve uma licença de 3 meses de acidente de trabalho e outra de 6 meses de um acidente fora da empresa. Aí ele quer saber se este tempo conta como tempo de trabalho, esse tempo do afastamento. Interessante essa dúvida, mas conta sim. Toda vez que você tem um período de afastamento, seja trabalhador, empregado ou autônomo, e você volta a contribuir após esse período fica intercalado entre as contribuições. Quando fica intercalado, ele conta como tempo de contribuição sem problema. Eu tenho mais uma pergunta. Pode trazer a pergunta. Eu tenho um primo, no caso meu esposo, tem um primo que tem síndrome de Down. E o pai dele faleceu faz 30 dias. Ele tem direito à aposentadoria que era do pai dele. É isso? Bom dia, Flaviano. Bom dia, doutor. Tudo bem? A minha pergunta é a seguinte. Eu tenho um primo, no caso meu esposo, tem um primo que tem síndrome de Down. E o pai dele faleceu faz 30 dias. Ele tem direito à aposentadoria que era do pai dele. É isso? Sendo que a mãe dele já é aposentada, né? No caso, ficou ele e a mãe dele, sendo que o pai dele faleceu há 30 dias e também era aposentado. Porém, o menino tem síndrome de Down, que na verdade é um rapaz, já de 40 e poucos anos. Aí, no caso, seria a pensão por morte do maior inválido, né? Porque ele não é mais menor de idade. Se fosse menor de idade, era presumido, ele automaticamente teria direito à pensão. No caso do maior, ele vai ter que comprovar a invalidez. É aquilo, o fato de ter a síndrome de Down por si só, até porque ela tem vários graus, não dá direito ao benefício. Ele vai ter que comprovar a invalidez para o trabalho. Caso comprove, aí sim, ele pode ter direito à pensão por morte. Essa é a participação do André, esse é o Quatro Café com Previdência, trazendo sempre dicas e orientações importantes para você, mas ao mesmo tempo respondendo também a pergunta dos ouvintes. Muito obrigado a todos os ouvintes e todos os telespectadores que sempre encaminham perguntas aqui para o programa. E muito obrigado também ao André pela presença. Eu que agradeço, Flaviano, o espaço, agradeço a todos os ouvintes, telespectadores e até a próxima semana. E eu reforço aqui que a participação do André fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque serve também de orientação para outras pessoas. Bom dia, Divinópolis, dá uma pausa, eu vou pro intervalo e volto já, não sai daí.